Olá, seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Presidente Nacional da Ordem anuncia a criação da Comissão da Verdade no âmbito da OAB. Conselho Federal firma parceria com o Itamaraty para beneficiar advogados brasileiros. OAB participa do lançamento do Índice de Desempenho da Justiça, o IDJUS. Secretário da Reforma do Judiciário pede o apoio da Ordem para a Escola Nacional de Mediação do Ministério da Justiça. E ainda, vice-presidente do Conselho Federal faz um balanço do 25º Encontro Nacional da CONCAD no quadro Canal Aberto. Você vê tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no programa OAB Nacional. O governo federal instalou em maio deste ano a Comissão Nacional da Verdade para apurar violações aos direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Para contribuir com os trabalhos do grupo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil criou, no âmbito da entidade, a Comissão da Verdade da OAB. O anúncio foi feito pelo presidente nacional da Ordem. A Comissão da Verdade do Conselho Federal da OAB leva o mesmo nome do grupo criado pelo governo federal com o objetivo de investigar os crimes contra os direitos humanos que aconteceram principalmente no período da ditadura militar. Para o presidente da Ordem, os advogados brasileiros que atuaram naquele período podem dar uma valiosa contribuição ao acervo do comitê. Os advogados brasileiros têm muito a contribuir no resgate da história deste país. Os advogados brasileiros que trabalharam naquele momento, que defenderam os presos políticos, têm seus acervos, têm suas anotações, certamente muitos dados que serão importantes serem divulgados para a sociedade brasileira em colaboração com a Comissão Nacional da Verdade. Além de auxiliar os trabalhos da Comissão da Verdade e contribuir para o resgate histórico da cidadania, o grupo criado pela OAB Nacional pretende estimular o apoio das seccionais e principais subseções do país. Nós estamos criando no âmbito nacional e também incentivando todas as OABs do Brasil, inclusive as subseções da OAB, também a criar. O ex-ministro da Justiça e membro da Comissão Nacional da Verdade ressaltou que o apoio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é de grande importância para a coleta de informações. Nenhuma criação foi tão importante quanto esta. É o Conselho Federal da Ordem criando a Comissão da Verdade. Portanto, é uma parceria muito importante. Nós temos com isto a possibilidade de difundir a expectativa de coleta de dados, de informações. Como advogado, ex-advogado de presos políticos, eu posso dizer o seguinte: todos nós possuímos em nossos arquivos muitos elementos que são importantes e que podem ser carreados para ajudar a Comissão Nacional da Verdade a procurar desvendar e realizar a redescoberta da verdade. E o Conselho Federal da Ordem tem este papel importantíssimo de ser uma das principais parceiras da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada em maio deste ano e tem 2 anos para concluir os trabalhos de apuração das violações de direitos humanos na ditadura, incluindo mortes, desaparecimentos, torturas e maus-tratos a presos e perseguidos políticos naquele período. Nós estamos trabalhando muito em pesquisas, em arquivos, coleta de depoimentos, audiências públicas. Eu acho que nós estamos fazendo, nesses 4 meses, 5 meses de vida da Comissão Nacional da Verdade, nós estamos realizando muito mais do que eu imaginava. Eu tenho a impressão que nós vamos cumprir a determinação da lei de entregar o relatório final em 2 anos, com um saldo bastante positivo. Após a apuração das informações, a comissão terá que publicar um relatório dos principais achados, que poderá ser público ou enviado apenas para o presidente da República ou ministro da Defesa. O grupo pode convidar vítimas ou acusados das violações para depoimentos. Dia 26 ou 27 de novembro, vai haver uma audiência pública aqui programada para Brasília, quando serão ouvidas várias mulheres que foram vítimas de tortura. E isso é importante para que, principalmente as gerações de jovens, possam ver o que foi aquela época
E isso não é fazer drama, não. Isso é mostrar a realidade. E a realidade se mostra assim, não só no papel escrito que nós apresentaremos daqui 2 anos, mas mostrando a realidade palpitante pela voz dessas pessoas. É um desabafo necessário para que essas pessoas sejam desagravadas pela sociedade civil. E no programa da semana que vem, você confere uma reportagem especial com alguns dos membros da Comissão da Verdade criada pela OAB. Os integrantes foram designados pelo presidente nacional da Ordem. A comissão foi instalada mediante portaria e deve iniciar os trabalhos já nos próximos dias. Um importante passo foi dado pela Ordem dos Advogados do Brasil para promover a abertura do mercado internacional para os advogados brasileiros. Trata-se de um protocolo de intenções firmado com o Ministério das Relações Exteriores. O protocolo firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores é um incentivo para advogados e diplomatas que atuam ou pretendem atuar no direito internacional. Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores, e Ofir Cavalcante, presidente do Conselho Federal da OAB, assinaram o documento que é sinônimo de abertura de mercado para os advogados brasileiros, profissionais que agora têm a chance de se qualificar ainda mais. Capacitação, qualificação profissional. É fundamental que a advocacia brasileira passe a viver esse novo momento que o Brasil despertou para o mundo. O Brasil hoje é a noiva que todos os países querem, porque nós estamos num desenvolvimento muito forte. Isso é importante, é bom para o Brasil, mas o Brasil precisa se preparar para isso, seja para receber essas pessoas que aqui vêm e ter relações com elas, seja para defender os interesses do Brasil em organismos internacionais como a OMC. Nós não podemos mais, a advocacia brasileira, continuar refém dos escritórios estrangeiros a defender o nosso país na OMC. É necessário que os escritórios brasileiros, que o advogado brasileiro seja bem preparado com esse objetivo. Por isso firmamos esse convênio para aperfeiçoar a preparação profissional do advogado brasileiro. O Conselho Federal vai indicar os advogados e o Ministério das Relações Exteriores é o responsável por aprovar as indicações. Estão previstos cursos, estágios, seminários e palestras na Coordenação Geral de Contenciosos ou na missão do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. O advogado brasileiro passará, através desse convênio e depois de um processo seletivo que faremos, ficará 1 ano em Genebra, na Suíça, vendo como funciona a OMC, aprendendo com esse funcionamento e para que ele possa cada vez mais se qualificar e poder atuar nessas grandes demandas que envolvem o comércio internacional. É um nicho de mercado que a advocacia brasileira precisa ocupar, deve ocupar, e nós, os advogados do Brasil, temos o dever de estimular a advocacia brasileira através de medidas como essas para que a advocacia brasileira ocupe esse espaço. E você vai ver depois do intervalo, índice criado para medir o desempenho da justiça reúne estudos e pesquisas que revelam o funcionamento do judiciário no país. É daqui a pouco, no programa OAB Nacional. Foi lançado na sede do Instituto Brasileiro de Direito Público em Brasília o IDJUS, o Índice de Desempenho da Justiça. O índice foi criado para medir anualmente o funcionamento e a qualidade dos serviços das instituições judiciais no país. O presidente nacional da OAB esteve presente no seminário de lançamento do índice e ressaltou que o maior problema da justiça brasileira é de gestão. Como está o desempenho da justiça brasileira? Os tribunais são eficazes como deveriam? Agora ficou mais fácil dar um diagnóstico sobre os problemas estruturais do sistema judiciário. O Centro de Pesquisas sobre o Sistema de Justiça Brasileiro, do Instituto Brasiliense de Direito Público, criou o Índice de Desempenho da Justiça, o IDJUS. O IDJUS é um indicador inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH das Nações Unidas. Ele avalia 3 dimensões básicas da administração judiciária: gestão de processos, gestão de recursos humanos e tecnológicos e gestão orçamentária. Com essa análise vai ser mais fácil identificar como a justiça brasileira pode se aperfeiçoar. Essa é uma medida extremamente positiva que contribui para a melhoria,
da qualidade do serviço que é prestado pela Justiça brasileira. É importante que haja sempre o diálogo entre a academia e a Justiça. Esse diálogo, lamentavelmente, no Brasil não existe como deveria existir e acontece no mundo inteiro. Mas essa medida ela tem um caráter inovador, porque ela, a partir dos números da própria Justiça, ela usa a estatística, usa a matemática e interpreta esses números de forma a contribuir para que haja uma melhor gestão na Justiça brasileira. Todos nós sabemos que o maior problema da Justiça brasileira é a gestão. A gestão que não é uma gestão profissional. Há uma série de inversões de valores que acabam contribuindo para o declínio da qualidade do serviço prestado e que tem um reflexo para o jurisdicionado. O IDJUS varia de 0 a 100. Quanto mais eficiente for a Justiça, o indicador ficará mais próximo da nota máxima. As justiças federal, estadual e do trabalho foram avaliadas. A do trabalho, com 54,2, ocupou a melhor posição, seguida pela Justiça Federal, com 50,9, e pela estadual, que teve índice de 46,5. O IDJUS Brasil, com a média de todos os tribunais, ficou em 41. O indicador foi construído a partir de dados fornecidos pelo poder público. Eu tenho a impressão que esse índice, o IDJUS, dá essa demonstração de que nós não logramos alcançar um certo nivelamento. E então fizemos essa demonstração mostrando os diferentes níveis ou as diferentes dimensões. A questão dos recursos humanos, a questão orçamentária e a questão do próprio desempenho ou a eficiência. E tivemos esse resultado em relação à Justiça Estadual, à Justiça do Trabalho e à Justiça Federal. Os números estão abertos, nós podemos discutir e certamente também podemos aprimorar os critérios. A equipe está aberta a sugestões e a inovações que possam ser incorporadas, mas pelo menos é um retrato da situação em relação à Justiça em número de 2010. A tendência é que, a partir de agora, os tribunais conheçam as deficiências e busquem uma solução para os problemas. Os próprios tribunais já procuram saber qual é a razão de uma eventual classificação negativa ou de uma classificação positiva. E certamente vão tomar medidas no sentido do aprimoramento. Estava aqui o Corregedor-Geral Nacional da Justiça, do CNJ, e ele mesmo disse, vou me louvar nesses índices para dialogar com os próprios tribunais. Acredito que essa é a nossa missão enquanto integrante da academia, provocar esse debate crítico e permitir que nós desenvolvamos elementos de aferição, medidores que ajudem na melhoria do sistema como um todo. Vai trazer novos elementos, novos números para o judiciário brasileiro e para a corregedoria, para que com isso nós possamos juntos trabalharmos e fazermos um mutirão para melhorar o ranking desses tribunais que estão numa posição abaixo da média. De um modo geral, a dimensão de pior desempenho na justiça brasileira é a gestão orçamentária, com IDJUS de 32,2, atrás da gestão de processos e de recursos. O que nós observamos aqui pelos índices é que há tribunal em que a gestão orçamentária funciona melhor do que a gestão judiciária, o que é um contrassenso. A função do tribunal é julgar processo. Então, o que é que nós precisamos? Melhorar a gestão judiciária, que é a função primordial do Poder Judiciário. O que se quer com isso? É demonstrar que a gestão de pessoal, a gestão orçamentária, elas têm uma influência muito grande na gestão de processos, que é, na verdade, a atividade fim da justiça. A partir do momento em que nós temos uma máquina mais azeitada, mais bem gerida, mais bem administrada, nós com certeza podemos focar a justiça na sua atividade fim. Portanto, deve ser louvada essa medida do IDP. Eu quero crer que isso inaugura um novo tempo em que a iniciativa privada ou a academia, ela passa também a contribuir e fazer uma crítica à própria justiça. Que a justiça receba bem essa crítica e a partir dela construa um novo momento. É isso que a sociedade quer, porque todos nós temos um objetivo, que a justiça seja forte e que ela atenda o princípio da razoável duração do processo em benefício do cidadão que a procura. Portanto, esse é o momento, sim, de usar esses números em favor do fortalecimento da justiça.
No IDJUS da Justiça Estadual, o tribunal com maior indicador é o TJ do Rio Grande do Sul, com 69. O menor desempenho foi registrado pelo TJ do Piauí, com índice de 28,7. Eu já tinha conhecimento no caso do Piauí, onde nós estamos indo na próxima semana num projeto de verdadeira reconstrução do judiciário do Piauí, em parceria com a OAB, o governo do estado e o próprio Tribunal de Justiça do Piauí. Vamos fazer um mutirão lá para tentar reconstruir a imagem do judiciário do estado do Piauí. Na Justiça Federal, o tribunal com maior nota foi o TRF da 4ª Região, com 66,1. O TRF da 1ª Região apresentou o menor IDJUS, apenas 28,3. Na Justiça do Trabalho, a melhor colocação foi do TRT da 18ª Região, que alcançou um IDJUS de 68,5. O menor desempenho ficou por conta do TRT da 13ª Região. O índice foi de 24,6. Eu tenho a impressão de cada situação e de cada local. Certamente, alguns tribunais vão falar em falta de recursos, outros vão apontar problemas de direitos humanos, de recursos humanos. Em suma, eles vão fazer um diagnóstico diferente. O importante é que nós tenhamos um dado objetivo e que possamos estabelecer diálogos para que haja a melhoria necessária. A nossa aposta, e esse é o raciocínio que baliza inclusive essa pesquisa, é que o judiciário tem um grande poder, um potencial enorme de transformação, não só das relações administrativas, das relações com os demais poderes, mas também de relações com a própria sociedade. Nós dizemos, se o judiciário é mais eficiente, nós podemos mudar algumas culturas. Por exemplo, a cultura do calote. Aqueles que apostam na cobrança indefinida, eles perdem quando o judiciário é mais eficiente. Se nós temos resultados em tempo devido, nós cobramos, por exemplo, no que diz respeito à impunidade. Há uma reclamação geral na sociedade de que a justiça criminal não funciona. E isso é um problema, porque ela não funciona e ela penaliza, às vezes, aquele sujeito que está preso indevidamente por um tempo indefinido. Nós achamos dados do CNJ que indicam que um homem, por exemplo, ficou preso, salvo engano, em Fortaleza por 11 anos, provisoriamente. Veja, isso em decorrência de vícios existentes na justiça criminal. Por outro lado, muitos crimes prescrevem. Por quê? Porque não há decisão. Por isso que nós estamos apostando fortemente nessa ideia de eficiência, de melhoria de prestação jurisdicional. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere: vice-presidente do Conselho Federal da OAB faz um balanço do 25º Encontro Nacional da CONCAD no quadro Canal Aberto. É no próximo bloco. Até já. A Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados realizou em Vitória, no Espírito Santo, o 25º Encontro Nacional de Presidentes de Caixas de Assistência dos Advogados. É sobre esse assunto que eu converso agora com o vice-presidente do Conselho Federal da Ordem, Alberto de Paula Machado, que esteve presente no evento. Doutor Alberto, a CONCAD é um órgão do Conselho Federal da Ordem que congrega as 27 caixas de assistência dos advogados existentes no país. Qual a relação da OAB com a Caixa de Assistência dos Advogados? Bem, as caixas de assistência dos advogados completam o sistema de proteção da advocacia, integrado também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Pela sua criação, pela lei que cria as caixas de assistência, elas se encarregam da atividade assistencial aos advogados. O CONCAD reúne a presidência e as diretorias de todas as caixas do Brasil e o CONCAD tem uma coordenação. Essa coordenação ela é integrada por um representante de cada uma das regiões do Brasil. Então, com isso, nós temos, além de se completar a atividade do Conselho Federal da OAB no tocante a essa parte assistencial dos advogados, nós temos também um sistema que integra todo o país na medida em que cada uma das regiões do país está representada no CONCAD. Também é papel da CONCAD a integração das caixas por meio da troca de experiências. O que aqui pode ser observado quanto a isso? As realidades de cada uma delas são muito diferentes? Bem, todos nós sabemos da diversidade cultural
que as regiões do Brasil representam. O Brasil é absolutamente distinto nas suas mais variadas regiões. Isso tem significado importante na população de um modo geral e, como não poderia deixar de ser, também na advocacia. Cada região do Brasil tem as suas necessidades. Nós não podemos pensar no Brasil como se fosse um país uniforme, com necessidades uniformes. E exatamente por isso é que o CONCAD tem aquela representação que eu falei de todas as regiões e procura, nessas reuniões periódicas, integrar as caixas e também discutir as suas dificuldades regionais. Alguns estados, por exemplo, da federação, estão enfrentando hoje o desafio do processo eletrônico. Ele está mais avançado em alguns estados do que em outros estados. E as caixas de assistência atuaram nos processos eletrônicos, na medida em que criaram os Centros de Inclusão Digital do Advogado. Esses centros foram, inclusive, financiados com recursos do FIDA, que é um organismo nacional que procura irrigar recursos nos estados, buscando potencializar as iniciativas de cada um dos estados. Os Centros de Inclusão Digital têm o objetivo de capacitar o advogado para o processo eletrônico. Então, tem todo o equipamento de informática mais sofisticado existente e pessoas habilitadas ao treinamento e capacitação dos advogados. Então, vejam, as caixas de assistência dos advogados atuam na assistência médica, assistência odontológica e também na assistência profissional do advogado, fazendo com que eles tenham o treinamento necessário para enfrentar esses novos desafios que a advocacia cotidianamente impõe a todos nós. O trabalho de assessorar o Conselho Federal também é uma das competências da CONCAD. O que foi discutido com relação a esse aspecto? Nós temos que aproveitar o potencial e a grandeza da advocacia brasileira. Nós somos hoje 750 mil profissionais em todo o Brasil. Potencializar esse gigantismo da advocacia brasileira significa dizer que nós podemos captar bons recursos, investimentos especialmente voltados ao benefício do advogado. Nós temos, por exemplo, algumas caixas de assistência que conseguiram fazer convênios com bancos para que os bancos pagassem a anuidade dos advogados, pelo simples fato de estabelecerem um programa de fidelização da advocacia com aquele estabelecimento bancário. Isso demonstra o tamanho e o potencial da advocacia brasileira, quer dizer, em que pessoas que estão se inserindo no mercado, empresas comerciais, bancos, têm o maior interesse na advocacia brasileira e nós precisamos reverter isso em benefício para os advogados. No passado, as caixas de assistência investiram muito em farmácias, livrarias. Esses programas são mantidos, mas nós estamos agora avançando. Nós estamos avançando para outro tipo de convênio que reverte em benefício para o advogado. Esse sistema dos bancos que já 3 ou 4 estados fizeram, com anuidades a custo zero para os advogados. Nós estamos agora implementando alguns convênios na área de equipamentos de informática com descontos assim substanciais, na ordem de 50%, em convênios para aquisição de scanners e de computadores. Então, esse potencial que a gente procura explorar bem, e essa coordenação nacional faz isso, então, uma conjugação de esforços de todo o Brasil para que o grande beneficiado seja exatamente o advogado. As caixas defendem os advogados na questão do plano assistencial, ou seja, na assistência à saúde e no apoio à assistência profissional. Quais pontos foram discutidos no encontro para aprimorar esse plano assistencial? Basicamente, nós estamos corrigindo algumas distorções de experiências, algumas bem-sucedidas em determinados estados e outras não tão bem-sucedidas. Aproximando essas pessoas, nós procuramos corrigir os problemas de cada uma das regiões. Os estados pequenos acabam se beneficiando pelo fato do potencial dos estados grandes. Então, os estados grandes têm um poder de negociação com as operadoras de plano de saúde ou com qualquer fornecedor muito maior que os estados pequenos. Nós precisamos conjugar essas ações para que também os estados pequenos se beneficiem dos convênios nacionais que são feitos a partir do CONCAD e a partir dessas seccionais que têm um poder de negociação maior em decorrência do número de advogados existentes. E é uma troca, né? Esta troca é fundamental.
porque é possível nós compreendermos que algumas medidas que pareciam ser muito boas, elas acabam se frustrando. E isso faz com que o outro Estado não adote essa medida e aproveite a experiência do sucesso e do insucesso dessa ou daquela medida. É fundamental que a gente tenha o Brasil integrado, porque é a advocacia que acaba se beneficiando com isso. Para terminar, doutor Alberto, qual é a avaliação do Conselho Federal da OAB sobre a realização desse 25º Encontro Nacional de Presidentes das Caixas de Assistência dos Advogados? A avaliação que a gente faz é de que se no passado houve algum tipo de divisão entre o OAB e Caixa, e havia no passado, logo após a edição da Lei 8.906, que criou um novo sistema eleitoral da OAB, imaginava-se que nós criássemos entidades rivais, entidades que disputassem aí em torno da representação dos advogados. Esse assunto já foi superado. O que há hoje é uma absoluta integração de caixas e ordem dos advogados, cada um sabendo a sua missão, cada um alcançando o advogado na sua necessidade. A OAB fica com o poder e a capacidade de representar os advogados nos aspectos institucionais, no aspecto ético-disciplinar, no aspecto das prerrogativas da advocacia, e as caixas de assistência atuando no plano assistencial com toda aquela amplitude que eu acabo de relatar. Com isso, essa conjugação de esforços, não há dúvida que a advocacia sai ganhando, porque recebe atendimento neste aspecto ou naquele outro aspecto, e com isso se completa as ações OAB e Caixa. Muito obrigada pela entrevista do senhor, doutor Alberto. Obrigado. E você vai ver no próximo bloco, especialistas analisam projeto em tramitação no Congresso que redefine os crimes dolosos e culposos. E veja também, a OAB vai apoiar criação da Escola Nacional de Mediação do Ministério da Justiça. Você não pode perder. Nós voltamos em instantes. Está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que estabelece novas definições para crime doloso e culposo e aumenta a pena dos crimes culposos, principalmente aqueles relacionados a acidentes de trânsito. A nossa equipe foi ouvir especialistas no assunto para saber o que eles pensam sobre a proposta. Confira. A situação atual dos acidentes de trânsito no país é alarmante. Estatísticas divulgadas pelos departamentos estaduais de trânsito, os DETRANS, mostram que os números de acidentes e de vítimas estão aumentando. Os usuários não protegidos, como os pedestres, ciclistas e motociclistas, passaram a representar em vários estados mais da metade das ocorrências. E a maioria das vítimas fatais tem de 18 a 25 anos de idade. Outro dado da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, apresenta uma situação ainda mais preocupante. Quase 500 mil pessoas sofreram acidentes de trânsito desde 2009 e mais de 100 mil morreram. Esses números colocam o Brasil no grupo dos países que apresentam os piores índices de violência no trânsito. Por isso, uma proposta do deputado Gonzaga Patriota do PSDB de Pernambuco, que está em tramitação no Congresso Nacional, pretende punir com mais rigor esses crimes. A propositura do nobre deputado, ela acaba reformulando todo o sistema penal. Nas justificativas da lei, o parlamentar, ele justifica inclusive parte do problema que o fez criar essa propositura em face do chamado homicídio de trânsito, por conta do conhecido problema de se punir pelo chamado dolo eventual ou se pelo crime de trânsito culposo mesmo. Me parece que, embora a alternativa seja muito nobre, ela merece uma melhor reflexão, porque a propositura do nobre deputado, ela altera simplesmente todo o sistema jurídico penal. Então, caso se atenda à ideia de se aprovar esse projeto de lei, nós estaremos reformulando todo o sistema penal. Então, essa lei, obrigatoriamente, ela vai implicar numa reconstrução, poderia dizer, do sistema penal hoje vigente. O projeto também afeta todos os crimes. Ele elimina do sistema jurídico vigente o chamado dolo eventual e cria 4 espécies de culpa. É a chamada
imprudência consciente, que tem graus, gravíssima, grave e leve. É a chamada imprudência inconsciente. Na imprudência inconsciente, diz aqui o texto seguinte: age com imprudência inconsciente o agente que, sem conhecimento e previsibilidade, produziu o resultado. Isso, hoje, com toda certeza, ele se mistura ao chamado conceito de culpabilidade, que é a chamada potencial consciência da ilicitude. Então, o agente, para ele cometer um crime hoje, ele tem que ter a chamada potencial consciência da ilicitude. O que é isso? Nada mais é do que ele conseguir antever, conseguir ver, ainda que de forma turbada, que aquela conduta que ele pode realizar pode causar um resultado previsto na lei como crime. Seja ele culposo, seja ele doloso. Para as duas modalidades tem que haver essa previsibilidade. Ao criar essa figura da imprudência inconsciente, nessa análise superficial, o deputado exclui, ele cria uma nova possibilidade, ele cria a possibilidade do agente cometer um crime sem que tenha consciência ou previsibilidade que ele pode estar cometendo um crime. Então seria como você, num ato normal da vida cotidiana, causar um resultado criminoso e responder por isso. Então me parece muito perigoso. Este especialista em direito de trânsito acredita que o Poder Judiciário e a legislação atual têm todas as ferramentas necessárias para avaliar as infrações. Eu entendo que hoje o Poder Judiciário, através dos magistrados, tem todas as condições de avaliar as provas do acidente de trânsito. Se aquele determinado motorista, através do exame toxicológico, estava sob a influência de drogas, ou se estava alcoolizado através do uso, do bafômetro, ou mesmo se estava no excesso de velocidade, ou mesmo se não prestou socorro. Esses componentes são agravantes para que o magistrado hoje possa sim enquadrar se o crime foi culposo ou se foi caracterizado como um dolo eventual. Então eu acho que o magistrado hoje, no Poder Judiciário, está mais do que aparelhado, tem todos os elementos possíveis para fazer um julgamento imparcial. É muito temerário que o legislador venha e diga que esse crime aqui é culposo, ou esse crime aqui é doloso, ou se tem um dolo eventual. Eu entendo que é muito fácil fazer isso. Nós temos que atacar o âmago do problema, que é lá na escola, é lá no ensino fundamental. É muito antes daquele condutor vir tirar a sua habilitação. Além disso, ele defende que criminalizar não resolve. É preciso investir na conscientização dos condutores. Ele tem que ter aulas de segurança de trânsito, de educação de trânsito, entender o seu papel dentro do trânsito seguro. Porque se você imaginar que o cidadão hoje, no mais das vezes, ele tira a carteira aos 18 anos, não teve sequer nenhum tipo de orientação no trânsito, é jogado, vamos dizer assim, às feras, jogado na rua, sem ter tido um mínimo de noção de segurança de trânsito. Quer dizer, direção defensiva nem se fala. Então, quer dizer, o Estado é que está se omitindo desse papel que é muito usado nos países civilizados, nos países do primeiro mundo, que é educar o estudante muito antes dele tirar sua carteira de habilitação. Para este advogado criminalista há 12 anos, o projeto discute questões necessárias e de grande apelo da sociedade. Não há dúvida que o projeto do deputado ele tem esse mérito de estar rediscutindo essas questões que realmente são sempre, essa rediscussão é sempre necessária para engrandecer. Nós estamos aí em vias já estamos discutindo o projeto de alterações do Código Penal e me parece que talvez fosse uma ideia agora que traria mais segurança jurídica a toda a população, a todos nós que buscamos uma lei mais justa, trazer essa discussão para dentro do projeto de reforma do Código Penal. Então lá, com toda certeza, o debate seria muito mais engrandecedor e a gente poderia trabalhar esse projeto para torná-lo ainda melhor, com toda certeza. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu a visita do secretário da Reforma do Judiciário, Flávio Caetano. Na ocasião, o secretário pediu o apoio da OAB para 3 importantes iniciativas para melhorar a eficácia, o acesso e a transparência do sistema judiciário.
capacitar advogados, magistrados, membros do Ministério Público e operadores do direito para a solução extrajudicial de conflitos. Esse é o papel da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, que será lançada em novembro deste ano. As demandas judiciais, elas nem sempre são a melhor solução para os litígios entre as pessoas. A mediação, a conciliação são formas de solução extrajudiciais dos conflitos. É importante que cada vez mais se difunda isso. A justiça brasileira ela está assoberpada e é necessário que o advogado ocupe também esse espaço. Esse é um espaço que o advogado tem o dever de ocupar, até porque o advogado, por determinação do próprio Código de Ética, é o primeiro conciliador, é o primeiro juiz da causa, e é importante que o advogado esteja preparado para isso. E essa escola vai formar. Firmamos agora esse convênio que vai ser depois formalizado com o Ministério da Justiça para que haja turmas específicas para advogados, a fim de ensinar aos advogados as técnicas necessárias para que eles possam solucionar e mediar conflitos. Para essa fase inicial, o Ministério da Justiça celebrou um convênio com a Universidade de Brasília e, por isso, as aulas serão realizadas na capital federal e poderão ser assistidas pela internet. Além do apoio da OAB, a escola já conta com a parceria do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Nossa vontade, junto com o CNJ, com o CNMP e com a OAB também, é que possamos, no período de um ano, capacitarmos 30 mil operadores do direito em mediação e conciliação, com 14 cursos, sendo um específico para advogados, e aí a gente gostaria muito que a Ordem nos ajudasse, inclusive, a pensar em como seria esse curso. Essa escola é lançada agora em novembro e ela começa com os cursos em março. O secretário da Reforma do Judiciário também pediu auxílio da OAB para a realização da primeira Conferência Nacional de Acesso à Justiça, prevista para acontecer em 2013. Seria uma conferência em outubro do ano que vem, precedida por 5 conferências regionais, uma em cada região do país, no primeiro semestre de 2013. E aí é fundamental que a OAB esteja junto, porque os advogados são responsáveis também por garantir o acesso à justiça em nosso país. Ofir Cavalcante acredita que iniciativas como essa fazem com que a justiça seja interpretada como um valor da sociedade e da democracia. O acesso à justiça é um princípio constitucional. É importante que cada vez mais trabalhemos nesse sentido. A justiça brasileira tem uma série de gargalos. Esses gargalos precisam ser ultrapassados. O principal deles é a questão da gestão da justiça. A gestão da justiça não é uma gestão profissional. E é necessário que haja um debate, uma discussão de como enfrentar isso. O problema da justiça não é um problema só da justiça, é um problema do cidadão brasileiro e do advogado brasileiro. Portanto, nós precisamos dessas conferências que serão regionalizadas para ter esse contato mais direto com a classe, a fim de que possamos, então, elaborar um plano de trabalho onde possamos ajudar a justiça brasileira. Outra necessidade percebida pelo Ministério da Justiça foi a carência que a sociedade tem de informações referentes ao sistema judiciário. Por isso, ele pediu apoio da Ordem para a abertura de um portal na internet, o Atlas do Sistema da Justiça, que também deve ser lançado no ano que vem. É um portal que vai ter todos os dados do sistema de justiça. Então, por exemplo, alguém que viva numa cidade do interior de São Paulo pode ingressar nesse portal, acessar esse portal e ter lá a notícia de onde tem uma defensoria, de onde tem o Poder Judiciário, onde tem o Ministério Público, quais são os seus direitos básicos. Então é um instrumento fundamental para a cidadania e aí a Ordem também será uma parceira nossa. Não há dúvida de que o cidadão brasileiro, para poder exercer na plenitude a sua cidadania, ele precisa de informações por parte do Estado. E esse atlas que se abre pela internet para os cidadãos brasileiros, com todas as informações a respeito da justiça brasileira, onde ela tem as suas comarcas, onde tem as suas unidades, onde ela tem quem lá está, isso é muito importante para que o cidadão possa, a partir da rede social, a partir da rede mundial de computadores, ter acesso a essas informações. Portanto, a Ordem vai colaborar, vai disponibilizar todos os dados que tiver a respeito da sua rede, que são 1.100 subseções, 27 seccionais no Brasil inteiro, com o objetivo de também colaborar e fazer com que se tenha mais informações para o cidadão. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.